Louvado seja o Senhor. Hoje é o dia 20 de julho, dia do amigo. Com certeza vocês receberam muitas mensagens de amigo, desejando o dia do amigo. E dia do amigo é isso, dia do amigo, e desejo que o dia do amigo seja isso e isso. Muitas mensagens, copiada de internet, que já fica mais fácil. Você é copiar e colar e mandar. Mas aqui na palavra do nosso Senhor Jesus, onde lemos que tinha um amigo que todo dia ele ia visitar o outro amigo. Esse amigo, ele chegava toda tarde, ele criou o homem, Adão, do pó da terra. Não foi da terra, né? Não foi do barro, foi logo do pó. Porque somos pó e do pó voltaremos. Voltaremos a ser pó novamente. E criou Adão e ele disse, olha, você vai colocar o nome de tudo que tem aqui. Vê que inteligência, que QI elevado. Que o Senhor deu para ele. Olha, tudo que você vê, você vai colocar o nome. E o nome que você vai colocar é o que vai prevalecer. Você está vendo esse aqui, vai ser gato, esse aqui vai ser cavalo, e essa aqui vai ser orquídea, essa aqui vai ser palmeira. Tudo que você vê, você vai colocar um nome. A sabedoria que do alto veio. E esse amigo, toda tarde, tinha o privilégio de receber o próprio Deus. Ia conversar com ele. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, querendo que um amigo venha conversar com a gente, conosco, e aquele amigo não chega. Às vezes esperamos uma palavra de alguém e aquela palavra não chega. Um abraço de alguém e o abraço não chega. Mas Adão tinha esse privilégio de todos os dias, final da tarde, receber o amigo Deus, para conversar com ele. E aí o Senhor Deus viu que ele estava sozinho, mesmo com a presença do Todo-Poderoso, ele se sentia só, porque ele era homem, precisava de alguém. O Senhor fez uma companheira e disse para ambos, olha, tudo que você está vendo, você pode usufruir, fica bem à vontade. Mas naquela árvore que está lá, você não pode tocar. O fruto que dá nela, a Bíblia não diz que era abacaxi, que era laranja, que era uva, que era maçã, não diz o fruto, mas diz que aquela árvore você não pode comer, não pode ingerir ela. Nós, seres humanos, somos curiosos. E ele disse assim, por que eu não posso comer? Porque se você comer dela, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Hoje você tem só o conhecimento de usufruir as coisas boas. Quem aqui não gosta de usufruir o que é bom? Se alguém não gosta, eu também não conheço. Mas se você desobedecer, aí você vai ter uma decepção. Ou seja, você vai conhecer a decepção. E decepção não é muito bom. Quando a gente tem um amigo, uma amiga, aí a gente coloca aquela fé, faz até que fulano, aquela minha amiga nunca vai me decepcionar. Meu amigo, ele nunca vai me decepcionar, porque ele é top, ela é top. Ela não vai fazer isso comigo, de jeito nenhum. Aí chega um dia da decepção e o semblante da pessoa cai. A pessoa fica desnorteada. Não sei o que aconteceu com vocês, mas comigo diversas vezes tive esse privilégio, que não é muito agradável. E o semblante cai. Você procura chão para pisar e não acha. Atitudes para tomar e não acha.
E como quer falar alguma coisa e as palavras fogem, o seu QI passa desapercebido. E depois é que vem, eu deveria ter falado isso. Mas naquele momento da decepção, foge todas as palavras. E o Senhor avisou para Adão. O amigo, ele não avisa, né? Quando, isso aqui tem um copo. Você está vendo um copo, se você bater, vai cair. Não, mas não tem problema, eu vou e enxugo. Amigo, não. O amigo, ele nos mostra e nos direciona se estamos errados, se estamos indo certo, se estamos gostando ou não gostando. O amigo, ele fala. Hoje eu falava com a minha filha e ela disse: mamãe, você não era para ter falado isso. Eu disse: para você, a única pessoa que tinha que falar seria eu. Ela: mamãe. Eu disse: pois é. Louvado seja Deus, porque são palavras que o amigo precisa falar. O amigo, ele não passa a mão na cabeça quando ele está errado. Ele não passa, não alisa quando está na beira do abismo. E ele olha para aquele buraco e diz: olha, e não diz nada. Não, o amigo não faz isso. O amigo avisa, como o Senhor fala lá na sua palavra no livro de Ezequiel. Disse para Ezequiel: olha, seja atalaia. Atalaia é antes de acontecer o avisar. O atalaia, ele fica vigilante, ele alerta. E esse amigo tinha esse privilégio que o Senhor Deus visitava toda tarde. Mas como eu falei anteriormente, somos curiosos. E chega o momento de usufruir daquela árvore. Quando aquele casal usufrui daquela árvore, um coloca a culpa no outro, e o outro coloca a culpa mais em alguém, porque isso é desde a criação, aí ele fica desapercebido. Ele vem olhar aquilo que ele não tinha visto ainda, vem conhecer o que ele não conhecia ainda. E ele percebe que ele não tinha mais vestes. A Bíblia diz que eles foram pegar folhas de figueira para cobrir, porque reconheceram que estava nu. E chega o Deus, o amigo de todas as horas, e chama Adão. Adão ainda tem o privilégio de ouvir a voz do Senhor. E Adão disse que temeu naquele momento. Veja que coisa interessante. Temeu depois que tinha desobedecido. Ele não temeu antes de obedecer, para não desobedecer, ele temeu depois. Porque o pecado é bom. O pecado não é ruim, não. O pecado é bom. As consequências do pecado é que é ruim. O pecado, ele mostra um jeito bonito. Nos satisfaz, levanta o nosso ego, enche o peito de, nos achamos muitas das vezes. Agora, a consequência do pecado, aí é complicado. Aí foi que Adão lembrou de temer. Ele disse: ouvi a tua voz e temi. Aí fui me esconder. Aonde o Salmo 139 diz que nós não conseguimos nos esconder dos olhos do Senhor. Se eu subir ao céu, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no meio do mar, o Senhor também vai estar. Se eu me esconder na caverna, também o Senhor está. Para onde fugirei dos teus olhos? Ou para onde fugirei da tua presença? Esse amigo nos encontra aonde formos. E aonde estivermos, esse amigo nos encontra. E naquele momento que Adão disse: olha, eu ouvi e temi. Aí o Senhor disse: muito bem, você ouviu e temeu. Por que você ouviu e temeu?
porque você sabia que ia ter uma consequência, e a consequência não seria muito boa, a consequência ia trazer um gosto amargo. E aí o amigo pergunta: o que foi que fizeste? E ele diz: olha, eu usufruí daquilo que o Senhor disse que não era para usufruir. Ou seja, eu comi daquela árvore, mexi naquele lugar onde o Senhor disse que não era para mexer. Toquei naquele lugar onde o Senhor disse que não era para tocar. E me saciei. Aí o Senhor disse: aí você agora temeu. Você agora temeu a minha voz. Aleluia. E o Senhor disse: olha, falei e teria que não tocasse, porque teria uma consequência. Esse amigo, irmãos, é tão fiel, que mesmo com todas as infidelidades que Adão ele fez, a desobediência, o amigo chegou lá perto dele. Aleluia. E disse: olha, como eu avisei, vai ter a consequência. Você agora está conhecendo o lado bom, também vai conhecer agora o lado ruim. E o Senhor tira daquele lugar, daquele jardim. Louvado seja o Senhor. E o que eu trago para nós nesta noite, o Senhor fala ao meu coração, que nós possamos temer a esse amigo. Temer e tremer. Aleluia. Porque esse amigo, irmãos, é aquele que chega a qualquer momento. Muitas das vezes não percebemos, não entendemos a sua voz, não ouvimos a sua voz, mas a palavra do Senhor diz que nada acontece que Ele não revela, que Ele não fale, que Ele não mostra, porque lá em Número diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, ou cumpriria e não falaria. Esse amigo é especial, que ele hoje, quando vocês estavam assim adorando ao Senhor, em vários momentos poderia chamar de Pai, de Abba, de Paizinho. Louvado seja Deus. Esse amigo, quando nós lemos no início do trabalho no livro de Atos, ele libertou aquele povo que fazia, o povo de Israel, que fazia 400 anos que estava sendo escravizado, porque desobedeceu a voz do Senhor. Quando desobedecemos, é horrível. Quando desobedecemos, é coisa meio tenebrosas para passarmos. E o Senhor chama Moisés e diz: olha, você vai ser o libertador, porque eu ouvi o meu povo chamando, o meu povo clamando, o meu povo se arrependendo, o meu povo dizendo, pedindo socorro. Eu ouvi. Igreja do Senhor, precisamos estar com o ouvido bem sensível, bem atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque chega o momento que o Senhor dos Exércitos, Ele nos chama em vários momentos. Em vários momentos o Senhor nos chama para ter um particular. E o particular de Deus é diferente comigo e com você. O particular de Deus, a conversa de Deus é diferente, porque Ele chamou Adão para ter um particular. Ele disse: olha, por que você agora teme? Você deveria ter temido antes, ter tremido e temido, porque você não ia ter as consequências que você vai ter agora. A mesma coisa com o povo de Israel. O povo de Israel chegou lá através de José, porque tinha fome no deserto, tinha fome, e lá o Senhor levou para o Egito, porque lá tinha fartura, através de José. Mas o Senhor, louvado seja Deus, é aquele que nos conhece. Conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. Chega um momento que o povo desobedece. O povo, ele começa a fazer cultos a deuses, a imagem de escultura.
E também tem aquele povo que estava ali perseverante. Naquele momento, o Senhor chama Moisés para libertar o povo. E Moisés, ele teme a voz do Senhor. Aquele momento ele teme a voz do Senhor e o Senhor diz, olha, você vai voltar para libertar. Porque faz 400 anos que o meu povo está sendo escravo de Faraó. Faz 400 anos que o meu povo tem gemido, tem chorado, tem sentido falta do amigo. Aleluia. Você tem sentido falta do teu amigo? Mas eu não vejo o meu amigo há tantos anos. Eu não vejo a minha amiga há tantos anos. Mas não é esse amigo que eu estou falando hoje. É esse amigo Jesus. Esse amigo Espírito Santo. Esse amigo, louvado seja Deus, que quando você chora, Ele chega. Ele chega no silêncio. E o silêncio de Deus incomoda, viu? O silêncio de Deus incomoda. Louvado seja o Senhor. Mas como a palavra do Senhor diz em Apocalipse, Ele pega a taça, pega a minha e as tuas lágrimas e despeja ali. Aleluia. O amigo Espírito Santo, Ele transforma a minha oração e a tua oração. Ele transforma o meu e o teu louvor. Aleluia. Eu às vezes quando eu estou cantando eu digo graças a Deus que Jesus transforma, né? Porque eu não sei cantar, né? Quem sabe cantar, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu disse graças a Deus que o amigo Espírito Santo, Ele transforma a minha imperfeição para a glória dele, para a exaltação dele, para o louvor dele. Aleluia. Então esse teu amigo Jesus, Ele chega em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas Ele também causa decepção. Como um missionário que Ele vai causar decepção se Ele é Jesus? Quando Ele não faz o que eu quero. Quando Ele não me atende no momento que eu quero. Quando eu digo Jesus é agora e Jesus fica calado. Quando eu digo Jesus e agora e Jesus continua no silêncio. Aí tem um hino, né, de Voz da Verdade, que ele diz que tarda, mas não falha. Jesus, Ele nem tarda e Ele nem falha. Quem falha sou eu quando eu arrumo uma imperfeição para Jesus. Quando eu arrumo uma imperfeição para o meu amigo. Aleluia. E eu deixo essa reflexão, que possamos ouvir e temer a voz do teu amigo. A voz do teu amigo. A voz do teu amigo. Que mesmo quando você está fazendo seus afazeres, o seu amigo chega. O seu amigo chega lá. E você sente algo especial. Sozinha, sozinho. Esse seu amigo que quer falar comigo e com você. Esse seu amigo não falha. E ele está sempre disponível para ouvir. Uma vez eu vi o pregador aqui, se não me foge a memória, foi o Auxiliar Luiz. E ele disse assim, e eu nunca esqueci dessa palavra, quando ele disse, olha, muitas das vezes nos colocamos como filho preferido, como filho predileto. E nós não somos filho predileto ou filho preferido. Porque, e ontem eu ouvi o pastor, um determinado pastor falando, durante essa semana, e ele disse, olha, o Senhor tem mais de 8 milhões de pessoas para ouvir, bilhões de pessoas para ouvir, e cada um tem o seu particular e Ele atende a todos. Que interessante, Ele ouve a todos, atende a todos. Mas eu não sou a preferida de Jesus, mas a igreja é a preferida do Senhor. Não sou sozinha, mas somos a igreja de Cristo, é a preferida do Senhor dos Exércitos. Então você, igreja, é a preferida de Jesus. Você, igreja, é a preferida do Senhor. E quem são a igreja? Eu e você. Juntos somos preferidos do nosso Deus, do nosso amigo.
Que Deus nos abençoe.